Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos ao canal Cortex. Quer saber como montei o meu canal? Curso completo no link da descrição. Vocês vão fazer um ano quando? Vai ser em fevereiro. Agora, a gente pretende fazer o que vocês fizeram no final do ano. Que é uma retrospectiva, né? Citando os principais pontos. E também é incrível ver como a gente tem muitas recordações das conversas. Sim. É muito bom. Aprende muito. E a gente quer fazer mais episódios porque, inclusive, isso é um insight que a gente teve com base nos podcasts de vocês aqui nos estúdios Flow. Porque, já pararam pra pensar no quanto de tempo as pessoas dedicam a assistir vocês? Sim. Vocês fazem episódios de segunda a sexta, geralmente. Mais ou menos de quanto tempo? 2 a 3 2 horas? horas e meia. Então, eu faço bastante stories, né? Se a pessoa for assistir todos os meus stories, se eu fizer todos que o Instagram permite, ela vai me assistir durante meia hora. Quantos o Instagram permite? É porque depois de 100 ele começa a tirar os do começo do dia. Ah, né? é verdade. Entendeu? Eu acho que eu Então, nunca cheguei nesse Eu acho nível. que eu nunca cheguei nisso. algumas vezes acontece, mas é raro, né? Você tem que estar falando muito pra isso Sim. acontecer. Em resposta escrita, não dá. E hoje eu tô escrevendo mais do que falando no final, porque até é uma coisa que você tem que pensar na hora de produzir conteúdo. Boa parte do Brasil não tem uma internet boa. Se eu escrever, eu consigo que o cara me assista durante o dia. Se eu falar, ele vai me assistir só quando chegar em casa e estiver no Wi-Fi. Então a chance de ser assistido é menor. Se eu faço em vídeo, o pessoal tem mais conexão comigo, mas menos gente assiste. Se eu faço escrito, é menos conexão, mas mais gente assiste. Então eu tento fazer um Ou você equilíbrio. faz os dois, Exatamente. Só que o ponto é, esse cara vai me assistir meia hora no Instagram. Se eles verem o Vênus todo dia, eles assistem vocês 2, 3 horas. Sim. Então, olha como vocês têm muito mais tempo de tela na vida desse cara Sim. do que eu tenho. Agora, quando eu faço podcast, eu dou uma equilibrada nisso. Sim. E se a gente for pegar Hollywood, o ator principal de um filme é aquele que tem mais tempo de tela. Então, pra esse cara que vê o Vênus todo dia e vê o meu Instagram todo dia, o ator principal não sou eu, são vocês. Então, se eu quero ser o ator Querendo roubar principal... meu papel, Bruno? Exatamente. E eu vim aqui pra isso hoje. Vamos criar o podcast Marte. Vênus barra Marte. É isso que eu vim anunciar. Não, mas faz total mas é sentido. isso. Faz total sentido. Sim. Já aconteceu, eu tava até comentando com a minha filha que essa semana que passou, 2 pessoas me reconheceram pela voz. Quando você falou pela, eu imaginei pelada. Você me reconheceram Seria um pelado. pouco Você é Menino, Cris. foi também. Não, Eu vi no Vênus isso. eu vi no Vênus. Eu cheguei, Mas com a Malu foi na risada, sabia? Já aconteceu isso. dela rir. É que é isso? bem específica a risada dela, né? Isso, a gente tava no Que aeroporto, doido. uma hora eu conversando com ela, ela deu uma risada. Nisso aí, as pessoas viraram e começaram a ver, assim. Aí foram tirar foto com a gente. Sabe aquela cena de filme... Já viram Guerra Mundial Z? Sim. Que os bichos estão paradinhos, você faz um barulho, os bichos começam a mexer. Foi Aham. igualzinho. Né? Quando ela riu, um monte de gente virou pra trás e alguns vieram tirar foto com a gente porque reconheceram pela risada. Isso é doido. Às vezes eu tô assim no Uber também e começo a conversar e tal. Aí o cara ouve a voz do GPS e fala: Tu não é a menina que imita a voz? Reconhece pelo timbre de voz parecido com a imitação também. Pois Às é. vezes com o do Vênus. Isso já aconteceu comigo no Uber, foi até o que me fez comprar um carro no final. Comprou Eu o tava- carro do Uber. Não do Uber. Amigo, desce. Mas o Te Uber... adorei, vou comprar seu carro. Que cena maravilhosa. Mas o Uber já tá meio ruim, né? Tá. O Nossa, preço da meio gasolina que aumentou foi bem muito, o gentil. pessoal parou de dirigir, ficou Sim, escassa a oferta sim. de Uber, tá demorando pra caramba. Exatamente, tá demorando muito cancelamento, porque também cobram Demais. taxas abusivas. Demais. Aí eu já tava querendo comprar um carro, a Malu já tava também me pressionando pra isso. Só que a gota d'água no copo foi quando eu chamei um Uber pra ir do escritório pra casa. O cara me pegou, eu entrei no Uber. Na hora que eu fui mandar um áudio pra alguém do escritório, ele virou e falou: Bruno Perini? Daí eu falei: eu mesmo. Daí eu pensei: esse cara vai me levar até minha casa. Aí ele me levou até minha casa, tirou uma foto comigo lá. Né? E nenhum problema com isso, mas eu pensei em termos de segurança. Sim. Essa aqui é uma pessoa boa, Sim. mas poderia não ser. Claro. Então eu comecei a Claro. pensar em termos de segurança, eu falei, financeiramente talvez Sim. não seja a melhor escolha, mas pensando no todo... É porque o cara... O pensamento é mais ou menos assim, né? O cara que te reconheceu e falou Bruno Perini, ele é até o fã. Né? Mas o outro que te reconheceu e não falou nada, esse é o perigoso. Sim. Também, Né? pode É ser. aquele Esse que falou, também é. eita. Pode ter acontecido várias coisas. Entendeu? Eu não sei, Esse- né? Mas outro dia eu peguei um Uber, não Você sei falou. se lembra? Aham. Que tava meio de madrugada e Sim. o cara começou a falar das pessoas que ele já buscou, assim, que são conhecidas na internet ou na TV. E ele começou a falar o endereço das pessoas. Ele começou a Caramba. falar. Pra ela. Outro dia, pra mim. Outro dia eu peguei o Maurício Meirelles, ele mora ali no tal. Na rua, ele sabia de cor.
E ele tava me levando em casa e eu já tremendo, assim. Aí Mas ele sabia que você trabalhava com internet? Aham. Ele sabia que eu era do Vênus e citou bem um episódio em que as pessoas me julgavam por não ter ido bem naquele episódio que foi o do Paulo Bilinski. E ele falou: eu assisti o Vênus, principalmente o episódio do Paulo Bilinski. Te deu uma alfinetada? Aham. Caramba. E falando o endereço das pessoas, eu queria muito ir embora. Tipo, eu queria muito sair dali. Mas ele acabou me deixando em casa, mas eu fiquei, cara, ele tem informação do meu endereço. Olha, imagina ele pegou outra pessoa e começa a falar: acabei de deixar não sei o quê, fulana na rua tal. E o Maurício Meirelles na rua tal. Então é um perigo mesmo. Pois é. E eu tenho carro. Mas é que pra vocês compensa mais porque ali tudo que vocês fazem é naquela região, não é? É raro vir pra São Paulo, né? Exato. Um pouco pra cá. E lá em Alphaville, é ainda pior o Uber do que aqui. Lá eu cheguei a esperar 40 minutos por um Uber. Não tem. Na hora que o cara aceitou a viagem, eu já mandei um obrigado no chat, assim. Só pra ele ter aceitado. Porque tava todo A mundo gente cancelando. se humilha, né? Pra não cancelar. Não cancela, por Mas favor, olha, não eu vou te cancela. falar uma coisa. Que o Fábio, que é o terceiro irmão dos Menotti, tem o César, o Fabiano e o Fábio. Do Fábio. O Fábio, o dia que não, teve... ele foi... Ah, já sei quem é o Fábio. O dia que É o Luciano teve... que fica tweetando, não é? É o quem? Dos irmãos. É o César. É o César que O Cezinha, É, Nossa, César Menotti. amo o César. Porque tem muito tweet muito bom dele. Nossa, ele é Sim, maravilhoso. ele é perfeito. Não, mas eu ia falar que o dia que foi o César e o Fabiano no Flow, Fabiano. Falei, Luciano. eles chegaram e subiram. E o Fábio ficou lá embaixo, na outra casa. E eu tava lá. E eu engatei um papo com o Fábio que a gente ficou... Eu falei, puta, a gente podia ter gravado um outro podcast aqui, nós dois, porque ficou os dois conversando lá em cima e eu e ele lá embaixo. Junto com o Ricardinho Sanfoneiro, que é um amor de pessoa também, que eu adoro. E ele falou pra mim a seguinte frase. Ele falou assim, o dia... Nenhum homem é melhor. Não. Ele falou assim, o dia que você tiver um motorista... Ele falou assim, não tenha motorista. O dia que você tiver, se assegure de que você vai poder ter pra sempre. Porque você não vai mais viver sem. Então, assim, a hora que você puder ter tenha certeza que, assim, esse é um luxo que eu vou poder pagar pra sempre. Então você vai enlouquecer. Ele falou, cara, eu não vivo sem hoje. Porque é um cara, obviamente, de confiança. Ele falou, eu deixo tudo na mão dele, tudo que eu preciso. Às vezes busca filha, busca mãe, passa no banco pra mim, vai não sei aonde, compra um remédio. Tem um assistente pessoal no final que ele tem. Acaba sendo isso, Mas ele falou, acabou que eu trouxe o cara pra trabalhar porque era super de confiança. E hoje ele resolve mais do que meu assessor, mais do que o empresário de problema na minha vida prático, né? Então, eu fiquei nisso na cabeça que você falou do Uber com o negócio. Falei, cara, e eu achando que o primeiro funcionário que eu fosse contratar na minha vida ia ser um massagista. Eu sempre falei isso, que a primeira vez que eu fosse contratar alguém ia ser massagista. Não vai ser, a menos que o motorista faça massagem. Aí pode ser. Eu vou acabar virando marido aí no final. Olha, pode ser. É quase isso já, pô. É verdade. É quase isso. Quebra os galhos, dirige, tira o lixo. É isso. Se não precisar pagar o salário, então, melhora. Olha Ó, aí. deixa eu só falar uma coisa, porque o Bax mandou 2 mensagens no superchat aqui, só pra ler as 2 Não mensagens dele. acredito. Ele mandou, ó, quero saber a opinião dele No sobre o superchat, metaverso. ele pagou pra mandar? Não, é bem feito, não quis me adicionar no WhatsApp. Mentira, Bax, mentira. Ele mandou também na plataforma, depois vocês dão uma olhada. Tá bom. Ah, na plataforma É porque aqui também? ele mandou... Puxa, a gente perdeu as mensagens. Você pode mandar novamente? Mais umas 5 Ah, vezes? poxa vida, a gente não lê superchat. Ah, sem ô. exceções. Oi, Veiga, os preços acabaram de subir. 5 mil Sparks, olha, ó, coisa maluca, hein? Ele mandou aqui, ó. Quero saber a opinião dele sobre se o metaverso realmente será algo que irá vingar. Ele quer saber a sua opinião. E na sequência ele mandou assim, ó. Meninas, no meio do ano, vamos marcar um Vênus comigo e o Bruno pra gente debater o metaverso. Abração. Olha, Acho que a gente vai concordar em muita coisa. Vai ser um debate meio chato. Concordo. Mas E o que você acha? É isso debater aí. assim. Não, mas sim, conversar. claro. Bom, só marcar. Quanto à questão do metaverso, eu acho que sim. Mas talvez não seja tão rápido assim. A gente tá num grande hype agora, porque o Facebook jogou a gente nesse hype. Que foi uma manobra muito inteligente do Mark Zuckerberg, porque ele já tá atrasado em relação a metaverso. Você tem empresas de jogos que estão muito mais à frente. Só que como ele fez pra capturar a narrativa, mudou o nome da empresa dele, né? Botou lá Meta. E desde então, esse negócio entrou num hype que agora deu uma esmorecida, porque o Bitcoin caindo acaba puxando tudo pra baixo. Mas foi um hype muito forte. Eu não sei quantas moedas foram lançadas com o nome Meta, mas até algum tempo, até essa é uma reportagem sobre isso, 85 moedas tinham sido criadas, criptomoedas, com o nome Meta alguma coisa. Fora aquelas que não tinham Meta no nome, mas remetiam sim, a sim. isso. Porque Só por conta do holofote. Sim.
E se tinha meta, o pessoal tava comprando, tava subindo 100, 200, 300, 400, 500, 600%. Sendo que você vai ver, a moeda fala que vai ter um projeto de jogo que não saiu ainda e tava indo muito no hype. Mas eu acredito que sim, que isso vai vingar. É lógico que há desafios, pô. Lá em Barueri, por exemplo, que é uma cidade que tem bastante gente com dinheiro, em vários trechos, o meu celular pega 3G. Como é que vai ter um metaverso se não tem uma conexão de internet Sim. boa? Então, a infraestrutura vai ter que melhorar muito. Só que isso